Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Rômulo Matias, mais uma vez na área. Bom, na nossa aula de hoje sobre língua portuguesa 1, vamos dar início ao estudo das classes de palavras, se tratando dos seus conceitos, das suas classificações e das suas possíveis flexões. Na aula de hoje, vamos abordar aí o conceito e a classificação daquela classe de palavra da qual vocês mais gostam, que é o substantivo. Tá legal? Vamos nessa? Vem comigo. Bom, o que é o substantivo? Bom, a nossa aula sobre visão geral das classes de palavra, das classes gramaticais, percebemos que o substantivo é uma palavra nuclear. Na verdade, o substantivo ele desempenha um papel nuclear dentro de uma frase. Por que o substantivo desempenha um papel nuclear dentro de uma frase? Porque ele sempre será o núcleo de uma frase nominal. Normalmente, o substantivo, como ele é uma palavra núcleo, ele aparece circundeado de palavras satélites, de palavras determinantes. Não se esqueça desse detalhe muito importante para o reconhecimento do substantivo. Iremos tratar mais à frente. Bom, mas o que verdadeiramente é o substantivo do ponto de vista conceitual? O substantivo, como vocês podem perceber, é a palavra que serve para nomear. Nomear o que, Rômulo? Seres, coisas, objetos, entre outros. Então, tudo na vida, todas as coisas, todos os seres, você, um país, o nome do seu bairro, determinado lugar, determinada coisa, tudo deverá ou é nomeado por meio do substantivo. Então, o substantivo é a palavra, é a classe de palavra da língua portuguesa que serve para nomear tudo, todas as coisas. Tranquilo? Legal? Tranquilinho, o conceito sobre o substantivo. Agora, algo muito importante e que normalmente os alunos têm muita dificuldade é quanto ao reconhecimento, é quanto à identificação do substantivo dentro da frase, Então é muito importante que você relacione o papel do substantivo dentro de uma frase, sabendo que ele sempre terá um papel nuclear, Ele será o núcleo de uma frase nominal e normalmente ele vai aparecer secundeado do que chamamos de palavras satélites. Palavras satélites, melhor dizendo, do ponto de vista gramatical, são conhecidas como palavras determinantes da língua portuguesa. Bom, na nossa aula sobre visão geral das classes de palavras, acabamos agrupando determinadas palavras em um subgrupo gramatical. E a esse subgrupo pertence, dentro de uma liderança, vamos assim dizer, o substantivo, acompanhado de adjetivo, de artigo, de pronome e também de numeral. Ora, o substantivo, já que em uma frase nominal ele vai desempenhar um papel nuclear, ele normalmente será identificado dentro de uma frase relacionado ou estando relacionado, ou estando acompanhado ou antecedido de palavras satélites, de palavras determinantes da língua portuguesa. Então, quais são as palavras determinantes da língua portuguesa? Você se lembra? Então, é o adjetivo, é o artigo, é o pronome e é o numeral. Normalmente, essas 4 palavrinhas, elas não aparecem sozinhas dentro de uma frase. Elas acabam fazendo referência direta a um nome, a um substantivo. Por isso que, obrigatoriamente, tanto o adjetivo, quanto o artigo, quanto o pronome, quanto o numeral, ao fazerem referência a um substantivo, deve obrigatoriamente concordar em gênero e número a esse mesmo nome a que elas fazem referência. Tudo bem? Então, são 4 as palavras determinantes da língua portuguesa que acabam acompanhando os substantivos. O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Então, uma das formas para vocês identificarem substantivos dentro de uma frase é perceberem se aquela palavra ela acaba circundeada de palavras determinantes, certo? Vamos aqui um exemplo. Bom, a emissão dos poluentes prejudica nosso planeta. A emissão dos poluentes prejudica nosso planeta. Então, uma forma para você identificar o substantivo, aliás, uma primeira forma é perceber palavras determinantes dentro da frase.
se a frase possui adjetivo, artigo, pronome ou numeral. Quer dizer, se apareceram essas 4 palavrinhas ou uma delas, significa dizer que tem substantivo na área. Observem, a emissão dos poluentes prejudica nosso planeta. Opa, apareceu ali a letrinha A. Apareceu a letrinha A. Se apareceu a letrinha A, significa dizer que tem substantivo na área. Por quê, Rômulo? O que essa palavrinha A significa? É um artigo, certo? Como eu tenho aqui um artigo, vou botar arte de artigo, eu percebo que o artigo A ele vai estar relacionado, ele vai estar acompanhando um nome, um substantivo. Ou seja, o artigo A acompanha o substantivo emissão. Percebam, ó, artigo A, ele é definido, ele está no feminino e está no singular, tal qual o substantivo emissão está. Tudo bem? Vou botar aqui um N de núcleo, tá? De melhor, vou botar substantivo aqui abaixo da palavra emissão. Estão percebendo a forma de identificar o substantivo? Perceber palavras determinantes que vão acompanhá-lo. Um outro exemplo está aqui, ó. O elemento 2. O que é isso aí, Rômulo? 2. 2 é uma preposição contraída ao artigo definido os. Certo? Como você tem preposição de contraída a artigo definido os. Deixa eu botar aqui artigo para a gente ganhar tempo. O artigo é os. Tem substantivo na área. Tem artigo. Artigo é uma palavra determinante. Então, você acaba percebendo aqui, ó, a concordância com substantivo poluentes, ó. Masculino, masculino, plural, plural. Então, encontramos aqui, identificamos aqui um outro substantivo nessa frase. Tá legal? E um outro exemplo aqui, ó, de um outro determinante é o nosso. O que o nosso é, Rômulo, do ponto de vista gramatical? Ó, um pronome possessivo. Pronome é palavra determinante, então tem substantivo na área. Então, o pronome nosso faz referência a qual substantivo? Ó, planeta. Certo? Fácil identificar, né, por essa regra aí, os substantivos dentro de uma frase, não é verdade? Então, sempre que o substantivo for acompanhado de uma palavra determinante, não necessariamente apenas artigo, mas também adjetivo, pronome ou numeral, muitos alunos acabam se esquecendo desse detalhe, né? Como, por exemplo, o nosso aqui, o nosso é um determinante do substantivo planeta. Então, não queira pensar apenas que todo substantivo será apenas acompanhado de artigo. Não, mas também de adjetivo, de pronome ou numeral, tal qual observamos aqui com o pronome possessivo nosso. Tudo bem? Então, toda palavra acompanhada de determinante, ela será um substantivo. Dá aquela printada aí para você anotar esse detalhe. Show de bola? Bom, uma outra regrinha para identificar os substantivos dentro de uma frase. Toda palavra variável, né, o substantivo, ele é uma classe de palavra variável. Por quê? Porque admite variação, admite flexões, né, mudanças de formas. É uma palavra que possui mecanismos de flexão, como a gente percebeu na última aula, não é verdade? Então, toda palavra variável que admite os sufixos. Então, existem sufixos próprios para os substantivos. Então, toda palavra que admite o sufixo inho, ouzinho, ou ão, ou zão, tá? Passando a ideia de tamanho, né? Tamanho pequeno ou tamanho grande, esses sufixos, na verdade, acabam construindo a flexão de grau, né, dos substantivos. Vamos ver isso lá mais à frente, tá? Então, toda palavra variável que admite esses sufixos, que denotam a ideia de tamanho pequeno ou grande, elas serão
substantivos. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, você tem aqui o substantivo concha. É legal? Então, concha é um substantivo que encontra-se no seu grau normal. Tudo bem? Vou botar aqui um N. Vou escrever, melhor dizendo, vou escrever logo a palavra aqui, normal, o grau normal. Agora a gente pode flexionar esse mesmo substantivo concha para o grau diminutivo. Ou seja, concha pequena, utilizando o sufixo, já que é um substantivo, né? Concha pequena, conchinha. Tá legal? Olha lá, perceba, junto ao radical, o sufixo inha, que denota a ideia de quê? Concha pequena. Tranquilidade, pessoal? É aqui um sufixo. Tá legal? Tem uma outra forma também para identificarmos substantivos dentro de uma frase. Dá aquela printada para você anotar. Muito importante você se ater também a essa regra para identificar substantivos dentro de uma frase. Bom, agora uma observação muito importante, tá? Para a identificação também de alguns substantivos dentro das frases. Bom, então acabamos de aprender que basicamente existem duas regras para identificarmos os substantivos dentro de uma frase. A primeira é que ele sempre aparece ou costuma aparecer acompanhado de determinantes. A segunda é que toda palavra variável que admite tais sufixos, ela vai ser classificada, identificada como substantivo. Agora temos uma observação. Eu posso, em língua portuguesa, substantivar palavras. O que é substantivar palavras? É um processo de mudar a classe gramatical de determinada palavra, vindo a torná-la o quê? Um substantivo. A esse processo de transformar uma classe gramatical em substantivo, dá-se o nome de derivação imprópria ou conversão gramatical. Muito importante você se ater a esse detalhe na hora da sua prova, certo? Então, toda palavra que deixou de pertencer a determinada classe gramatical, vindo a se tornar um substantivo, significa dizer que ela passou pelo processo de derivação imprópria ou conversão gramatical. Houve uma mudança de classe gramatical. Então, algumas palavras elas podem estar substantivadas dentro de uma frase. Vocês têm que se ater a esse detalhe, é muito importante para também identificar essas palavras como substantivo. Vamos aos casos, vamos aos exemplos. Vai ser iniciada a festa do verde. Bom, então se atenham aqui à palavra verde. A palavra verde, do ponto de vista gramatical, pessoal, ela é um adjetivo. Tranquilo? Ela é um adjetivo do ponto de vista gramatical. Porém, no contexto dessa frase aqui, ó, esse mesmo adjetivo verde, ele foi acompanhado, olha lá, ó, pela palavra do, que representa a contração da preposição de com um artigo definido o. Então, significa dizer que o adjetivo verde foi acompanhado de um determinante. Como ele foi acompanhado de um determinante, então, na verdade, esse adjetivo verde aqui, ó, mudou de classe gramatical no contexto daquela frase. Ele deixou de ser adjetivo para se tornar um, exatamente, substantivo. Então,
houve aí o processo de derivação própria, de conversão gramatical. Tudo bem? A gente acabou de perceber isso. Toda palavra acompanhada de determinante, ela será um substantivo. Por mais que do ponto de vista gramatical, uma palavra possa pertencer a um subgrupo de classes gramaticais da língua portuguesa. Tudo bem? Então, houve uma conversão gramatical, uma mudança da classe de palavra de vez. Deixou de ser adjetivo para se tornar um substantivo. Um outro exemplo, o amanhã será um novo dia. Então, note aí, ó, amanhã. Isso cai direto em prova, tá? De concurso. Então, se atenha isso aí. Tá legal? Então, ó, o amanhã será um novo dia. Tá vendo amanhã? Do ponto de vista gramatical, amanhã é um advérbio. Do ponto de vista gramatical, amanhã é um advérbio. Tá legal? Porém, no contexto dessa frase aqui, ó, o advérbio amanhã ele foi acompanhado de artigo, ó. Artigo definido o. Então, eu sei que, na verdade, se aparecer determinante na frase é porque tem quem é que está na área? Substantivo. Então, na verdade, amanhã deixou de ser um advérbio para se tornar um substantivo. Então, esse advérbio foi substantivado, ó. Muito importante você reconhecer esse detalhe aí. Tá legal? Isso cai muito em prova. Um outro exemplo. Ao nascer do sol, iremos retornar. Então, vocês percebem aqui a palavra nascer, que do ponto de vista gramatical é um verbo. Vou botar um Vzinho aqui, tá? É um verbo. Por que isso aí é verbo, Romulo? Porque terminou em er. Toda palavra terminada em ar, er e ir, sufixos verbais que indicam verbo, né? No caso, infinitivo. Tudo bem? Então, esse cara aqui é um verbo, nascer. Agora, note como esse verbo foi acompanhado da palavra ao, que representa a contração da preposição a com o artigo definido o. Como você tem artigo aí, artigo é uma palavra determinante da língua portuguesa, está me indicando quem? Está me indicando o quê, melhor dizendo? Que tem quem está na área? Substantivo. Então, esse verbo deixou de ser um verbo para, no contexto da frase, se tornar um substantivo. É um verbo substantivado. E notem algo de curioso aqui. É que no processo de conversão gramatical dessas palavras, elas não mudaram a sua forma. Olha lá, ó, verde não mudou a forma, por mais que se tornou substantivo. Amanhã, tá vendo? É um advérbio que não mudou sua forma, mas aqui é um substantivo. Nascer, a palavra não mudou a sua forma, ela é um verbo. Do ponto de vista formal, é um verbo. Porém, no contexto da frase, esse verbo foi substantivado pela presença de uma palavra determinante. Tudo bem? Então, não se esqueçam que o processo de substantivação de palavras acaba caracterizando a derivação imprópria, a conversão gramatical. Tá legal? Muito importante esse detalhe aí para a sua prova. Tá legal, galera? Então, todas essas palavras aqui, como mudaram de classe gramatical, deixaram de ser adjetivo, advérbio e verbo, tornando-se substantivos, passaram pelo processo de derivação imprópria ou de conversão gramatical. Dá aquela printada aí para você anotar esse detalhe muito importante para a sua prova. Beleza? Vamos ver agora as classificações para os substantivos? Vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos agora perceber de que maneira que os substantivos acabam sendo classificados em língua portuguesa. Então, atente-se aqui ao quadro. Bom, os substantivos podem ser classificados basicamente de acordo com 2 critérios.
Então, há dois critérios que acabam classificando os substantivos em língua portuguesa. O primeiro critério diz respeito à estrutura e à formação de substantivos. Como assim, Romulo? Estrutura e formação? Estrutura está relacionada à quantidade de radicais e a formação, né, o potencial do substantivo originar outros ou não. Então, por isso que existem substantivos simples e compostos, né? E também quanto ao processo de formar palavras em língua portuguesa, eles podem ser classificados em primitivos e derivados. O que é um substantivo simples, pessoal? Substantivo simples, vou colocar aqui bem resumidamente, é aquele que só tem um único radical. Um único radical. Enquanto que o composto, né, é aquele que vai ter mais de um radical ou elemento. Tá legal? Bem tranquilo, né? É importante vocês diferenciarem substantivos simples e compostos, até porque sabemos que existem regras quanto à flexão de número que diferenciam bastante aí esses caras, tudo bem? Então a gente vai falar muito sobre flexões de substantivos simples, flexão de substantivos compostos, então são regras diferentes. Então vamos lá, vamos aos exemplos. Flor, moleque, girassol, couve-flor. Então, ó, flor, um único radical, né? Moleque, também um único radical. Vou botar um R. Agora, girassol. Gira mais sol. Então, você tem dois elementos. Aqui está o primeiro e aqui está o segundo, ó. Palavra composta, substantivo composto. Couve-flor. Couve é o primeiro elemento, é o primeiro radical. Flor é o segundo elemento, é o segundo radical. Por isso que é um substantivo composto. Tá legal? Então, você tem dois elementos, dois radicais. Enquanto que os substantivos simples, um único radical. Primitivos e derivados. Primitivos. Os substantivos primitivos têm o potencial de originarem outros substantivos. Originam outros. Enquanto que os derivados são originados de outros. Legal? Então, por exemplo, formiga é um substantivo primitivo ou derivado? Primitivo, né? Vou botar aqui um P de primitivo. Por quê? Porque tem um potencial de formar outro, originar outro, no caso, formigueiro. Note aqui o sufixo eiro, né? Os sufixos lembram de elementos, estrutura das palavras? Os sufixos formam novas palavras em língua portuguesa, né? Então, por isso que formigueiro é uma palavra derivada de quê? De formiga. Noite é uma palavra o quê? Primitiva. Noitada, percebam aí o sufixo ada, tá legal? Então, você tem uma palavra formada a partir de outra, né? Logo, ela é derivada. Noitada é derivada de quê? De noite. Então, para eu originar outras palavras, no caso uma palavra derivada, basta eu acrescentar o quê? Sufixo ou prefixo. Tranquilo? Moleza, né? Agora, quanto ao significado dos substantivos, como é que eles podem ser classificados? Em comuns e próprios. Comuns, vou puxar para cá, designam seres gerais. Já os próprios designam
seres específicos. Por isso, que um substantivo próprio, a primeira letra deve ser grafada maiúsculo, né? Tá legal? Então, comuns e próprios. Comuns designam seres gerais, então por isso que um substantivo comum, a primeira letra tem que ser grafada com minúsculo, né? E os próprios designam seres específicos, por isso que a primeira letra tem que ser grafada com maiúsculo. Então, sociólogo são as pessoas, de uma maneira geral, que trabalham, né, com sociologia. São os profissionais de sociologia. O filho são as pessoas que possuem pais, né? Tá legal? De uma maneira geral, indivíduos que possuem pais, dentro de uma noção geral. Manuel é o nome de uma pessoa, né? E acaba diferenciando o indivíduo na sociedade. Por isso que a gente chama, por exemplo, os nomes das pessoas de... Vou botar aqui em abóbora, tá? A gente chama os nomes das pessoas de antropônimos. Legal? Que designam seres, indivíduos na sociedade. Acabam diferenciando as pessoas, né? Enquanto que Recife é o nome de uma cidade, de um lugar. Então a gente chama de topônimos. Legal? Só para efeito de estudo. Bom, concretos e abstratos. Concretos. Isso aí eu aprendi com a minha tia da escolinha do Patinho Doidão. Eu fui concreto, tudo aquilo que dá para pegar. Abstrato, aquilo que não dá para pegar. Nada a ver. Concretos são aqueles que dependem... Minto. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Não dependem da existência de outros seres. Enquanto que os abstratos, sim, dependem da existência de outros seres. Esse é o conceito, galera. Para substantivos concretos e abstratos. Então, galinha e ovo não dependem da existência de outros seres. Por isso são classificados como concretos. Abstratos dependem da existência de outros seres. No caso da beleza e do amor, né? Mas professor, eu namoro fulano de tal ou fulano de tal e somos o amor em pessoa. Legal. Parabéns aí para vocês. Mas do ponto de vista gramatical, o substantivo amor, a ideia sobre o amor, ela acaba sendo dependente da existência de outros seres. Tranquilo? Beleza? Agora um detalhe, pessoal. Eu posso ter em um substantivo mais de uma classificação. Tranquilo? Então o substantivo ele pode ser concreto, comum, tudo bem? Derivado e simples, por exemplo. Você, na verdade, tem que diferenciar os substantivos quanto a esses critérios. A estrutura e formação em simples e compostos e primitivos e derivados. Ao significado, tá? Comuns e próprios, concretos e abstratos. E agora, falando especificamente sobre os substantivos comuns, a gente acaba também destacando um conjunto de seres. A esse conjunto de seres, a gente acaba classificando esse tipo de substantivo de coletivo, tá legal? Então, entre os substantivos comuns, tá?
destacam-se os coletivos. Os substantivos coletivos acabam designando um conjunto de seres. Então, por exemplo, você tem aqui os substantivos coletivos, ó, armada, banca, cardume e constelação. Esses 4 substantivos acabam designando um conjunto de seres. É mesmo? Não é, ó. Armada. Conjunto de quê? De navios de guerra. Banca é um conjunto de quê? De examinadores. Cardume é um conjunto de quê? De peixes. Constelação é um conjunto de quê? De estrelas. Tá legal? Tá aquela printada aí para você realizar todas as anotações devidas. Muito importante é você reconhecer a classificação dos substantivos. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. No mais é isso. Continue nos acompanhando pelas videoaulas. Lembrando sempre que o segredo é, na verdade, continuar praticando. Um abraço. Até a próxima.